Podem se assentar. Peço perdão aos irmãos aí pela instrumentalidade, né? Liga a câmera, liga o áudio, levanta, senta, canta. Para isso que a gente está aqui, né? Para servir, para louvar o nosso Deus. Agradecer mais uma vez a irmã Egli, as nossas queridas irmãs lá que estão na multimídia, ajudando tudo meio na correria, porque algumas irmãs estão doentes e não puderam vir, para nos ajudar com a música e com todo o resto. Então nós louvamos a Deus, mas continuamos na mesma fé, com a mesma alegria, podendo continuar falando sobre as parábolas de Jesus. Deus tem colocado no nosso coração, Deus tem dado uma alegria de nós compartilharmos a sua palavra e aprendermos um pouquinho mais com os mistérios que o Senhor Jesus deixou através das suas parábolas, que ele escreveu, tanto usando os seus servos Mateus, Lucas, e nós podemos ver a mão de Deus operando através desses discursos preciosos. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do rico e insensato, né? Eu gosto muito dessa parábola, o aprendizado que ela nos traz do desprendimento que nós precisamos ter com as coisas deste mundo. E nós aprendemos bastante com isso, com toda a certeza. Então, vamos ver um pouquinho o que a parábola do rico insensato tem a nos ensinar. Hoje, no dia 29/11, na Igreja Batista do Horto. Eu sempre trago uma frase para nós falarmos juntos, e eu tenho certeza que sempre o Senhor nos ensina muito lá no final. Vamos repetir? 1, 2, 3. A nossa maior riqueza é ter Jesus como nosso Salvador. Você pode repetir essa frase e crer com alegria nela? Vamos lá? 1, 2, 3. A nossa maior riqueza é ter Jesus como nosso Salvador. Amém, igreja? Riqueza maior do que essa? Que privilégio maior do que esse nós temos? O que esse mundo pode nos oferecer mais do que isso? O que você pode conseguir com o seu esforço que possa superar ter Jesus como nosso Salvador? Nós precisamos aprender a valorizar isso. Vamos ler juntos então? Lucas capítulo 12, do versículo 15 em diante. Se faz necessário nós lermos a parábola inteira para entendermos, chegarmos na conclusão lá no final. Lucas capítulo 12, a partir do verso 15. Deixa eu ver só. Vamos lá? Diz assim então a palavra do Senhor. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer... Está vendo? Esses irmãos estão prestando atenção. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer... Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E ele lhe proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com... E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha... Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua e os teus bens preparados, para que servirá? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Lucas 12, do 15 ao 21. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a cada momento que nós a lemos, que nós aprendemos. E algumas coisas às vezes passam desapercebidos e a gente esquece o quão nós precisamos buscar a Ti o entendimento para não deixarmos nos cair nas garras desse mundo, Pai. Para não desejarmos mais as coisas do que o Senhor. Para não colocarmos nada que é importante sim nesse mundo,
mas não é mais importante que o Senhor em nossa vida. Nos ajuda a não ser como esse rico insensato. Nos ajuda a buscar o Senhor sem ganância, sem avareza, sabendo que todos os nossos bens também são teus e que nada nessa vida pode se comparar a ter o nosso Jesus com a vida eterna que Ele nos dá. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Fala conosco mais uma vez essa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bom, meus amados. Eu estava relendo, estudando essa parábola, que eu já preguei outras vezes, não numa série de mensagens, mas já preguei sobre essa parábola do rico insensato, e eu estava vendo o quanto ela me ensinou novamente novas coisas, e também me fez relembrar coisas que eu estava precisando ouvir novamente, e colocar em prática algumas coisas que eu não estava colocando. E uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração, e é o que nós vamos aprender hoje, é o pecado da ganância. Às vezes a gente esquece que a ganância ou a avareza, também pode ser traduzida assim nesse texto, são pecados. E a gente quer mais, deseja, quer mais, pecado. Então a gente vai ver o problema que isso pode trazer para as nossas vidas. E a gente vai aprender também que a riqueza, ela é passageira. Quando eu falo riqueza, não é só em abundância, dinheiro, coisas em quantidade, mas aquilo que nós temos na nossa mão é passageiro. Nós não levaremos nada disso para o céu. E como nós devemos então lidar com isso aqui? E a riqueza eterna, essa sim, aquilo que nós temos que guardar, aquilo que nós temos que priorizar e preservar nas nossas vidas. Nós veremos então hoje. Como nós falamos, o pecado da ganância, né? Nós precisamos entender o que significa a ganância e a avareza nas nossas vidas. E como nós temos visto o Senhor Jesus trabalhar com essa questão das parábolas, Ele está tentando fazer as pessoas entenderem de uma forma muito simples, contando história, aquilo que Ele queria transmitir para os corações daqueles que estavam com Deus. Porque esse tipo de parábola, de ensinamento que Jesus trazia, para aqueles que não entendiam, para aqueles que não estavam com Deus, trazia grande confusão. Eles ficavam irados com Jesus, porque eles não entendiam como um homem que veio de Nazaré, filho de carpinteiro, que não teria como ter algum tipo de prestígio, pode com palavras tão simples conquistar tanta gente, fazer tantos milagres, vir pregoar um evangelho e uma salvação que até então aqueles homens não sabiam que poderiam ser dessa forma. E Jesus, ele fala cada vez mais, e como eu tenho dito, no capítulo 13 de Mateus, no versículo 13, ele fala: porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem, e não entendem. E eu estou repetindo isso todas as semanas para vocês, para nós entendermos que nós não temos que convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que faz isso. A nossa parte é pregar, é anunciar, é viver o Evangelho. E quando a gente olha Jesus falando essas parábolas, como é que pode algo tão simples penetrar tão fundo em pessoas simples e fazer pessoas doutas, capacitadas, pessoas que têm entendimento, não entenderem nada, ao ponto de questionarem Jesus nas coisas mais bobas e vãs? Jesus aí fala: vai entender aquele que eu quiser que entenda, e aquele que receber essa palavra vai viver ela. Aquele que não receber não vai saber o que é isso. Então essas parábolas e o que nós vamos ver hoje com o rico insensato é para nós que somos igreja entendermos e vivermos, independente se o mundo lá fora está entendendo e vivendo. Porque às vezes a gente compara a nossa vida com o que está lá fora, e a gente não deve fazer isso, porque nós não somos do mesmo mundo que o deles. Você e eu somos extraterrestres, nós não somos daqui, nós somos do céu. A nossa morada é a Nova Jerusalém. Nós não temos que espetar as nossas estacas aqui nessa terra. Você pode comprar bens, casa, carro, você pode ter uma vida muito boa, mas se você não estiver com Jesus, você vai ter só isso e não vai ter nada lá no céu. Como é importante nós entendermos isso.
Tem pessoas que são filósofas, entendedoras das coisas, têm pós-graduação, mestrado, doutorado, querem entender tudo, querem saber tudo, são donas da ciência, do dinheiro, do poder, mas não tem Jesus, não adianta nada. Assim como pessoas extremamente simples, que tiveram uma vida de batalha, de trabalho, de dureza, não tiveram oportunidades na vida, essas pessoas têm Jesus no coração e têm muito mais do que todas as outras. Jesus quer ensinar isso para nós. E Ele vai falar aos nossos corações hoje. Como o nosso coração pode se inclinar para a ganância ou para a avareza? Quando isso acontece? Como isso acontece? Eu queria que você prestasse atenção e viesse comigo nesse entendimento também. Lá no capítulo 12, no versículo 15, que nós já lemos, eu quero que você leia comigo para nós entendermos o que é ganância. Versículo 15 diz assim: então eu lhes recomendo, tende cuidado e guardai-vos de todo e qualquer, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele... Olha que coisa, amados. Jesus está falando aqui, cuidado, eu lhes recomendo, olha que coisa maravilhosa. Imagina se a gente recebe bons conselhos de um pastor, de um professor, de uma pessoa mais velha, mais experiente, a gente se sente abençoado. Imagina Jesus chegar para nós e falar: querido, eu lhe recomendo. Que privilégio, amado. E a gente não segue o que Deus está falando. Eu recomendo que vocês façam isso. Tenham cuidado e guardai-vos de toda avareza. Deixe isso separado da sua vida. Não deixe a ganância, a avareza tomar conta do seu coração. E não pense que ganância e avareza, elas se dão só em coisas grandes. E esse é o grande problema do crente às vezes. Dele achar que só aquelas pessoas que vão presas, os roubadores, aqueles que estão na cadeia, que são os pecadores. Nós que estamos aqui somos super santos. Claro que não. Porque o simples sentimento, não estou falando de atitude, hein? Estou falando do simples sentimento de ganância ou de avareza no coração, é tão pecado quanto aquele que fez. E a gente não pode deixar a arrogância tomar o nosso coração e achar que a gente não vai passar por isso. A gente vai. Uns têm mais facilidade com algumas coisas, outros têm mais facilidade com outras, mas todos nós temos nossas dificuldades. E Jesus está falando: guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui aqui nessa terra. Isso daqui não é o total do que você vai ter. Aliás, limitado é o homem que acha que aquilo que ele tem aqui é coisa boa de se ter. Nós não fazemos ideia, meus irmãos, do que Deus tem preparado para nós lá no céu. A Bíblia diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais passou pelo entendimento do homem. Você já parou para pensar nisso? É algo que jamais passou pelo nosso entendimento. Eu sei que você já pensou em outro planeta, você já pensou numa grande mansão, cheia de luxo, você já pensou num carro bonito, importado, você já pensou numa conta cheia de dinheiro. A Bíblia está falando que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais passou pelo coração do homem. É algo muito maior do que isso, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente fica preso somente com as coisas daqui, achando que as coisas aqui dessa terra são o fim para tudo. E se eu não tiver isso? E se não acontecer aquilo? Não, deixa acontecer. Faça a sua parte. Deixa que Deus faz a dele. A palavra ganância ou avareza, em algumas traduções, você vai encontrar as duas na Bíblia, é a palavra pleonexia, que significa ganância, cobiça, avareza, vontade de ter mais do que precisa. Às vezes eu olho na minha despensa, há uns 2 meses atrás, passei um aperto, teve um irmão que me abençoou com uma cesta básica. Falei: poxa, que bênção. Quando eu recebi a cesta básica, veio 4 pacotes de leite em pó. Meu filho não toma leite ainda, ele ainda está mamando, né? Ele parece um bezerro, não para de mamar nunca, né? E o leite seria só para mim e para minha esposa. Eu tomo leite, mas não tanto assim, né?
Eu sou gordinho, mas não tô nesse nível ainda. E eu me vi com aquele monte de saco de leite, me doeu o coração. E olha que eu estava com necessidade. Eu não estou falando isso porque eu sou bom, não sou bom. Mas eu vi aquilo, eu falei, eu preciso dividir isso com alguém, porque eu não vou usar tudo isso. Agora tem pessoas, amados, que até na abundância, sobrando, transbordando, tem dinheiro na conta, tem investimento, tem casa, tem carro, tem tudo. Vê o irmão passando necessidade, nem pergunta se está precisando de alguma coisa. Isso é uma coisa que é Deus que fala no coração. E se a pessoa não está conseguindo ouvir a voz de Deus, é porque ela está completamente enferma espiritualmente. Porque se eu que estava passando necessidade, não sou bom, recebi uma quantidade a mais de leite que eu ia usar, e senti no coração de dividir, imagina uma pessoa que tem muito transbordando e não sente nada. Onde Deus está? Está longe da pessoa. A gente se prende às coisas desse mundo e acha que eu preciso ter mais, eu preciso. O que adianta eu ter milhões de dinheiro na conta, na poupança, e eu passar algum tempo a pegar uma doença e morrer? Vai ficar para quem isso? Para os filhos se gladiarem, como acontece? Vocês não viram o que está acontecendo com o Gugu Liberato lá? Tu vê, irmãos? Tanto dinheiro para quê? A mulher quer a parte dela, os filhos não querem dividir, aí tem o outro que falou que era namorado dele que quer também, aí o outro já saiu. Que confusão, irmãos. A gente tem que estar longe dessas coisas. Uma vez eu estava ouvindo um pastor, e eu sempre gostei muito de ouvir os pastores mais velhos, porque eu comecei jovem, né, nessa caminhada, e eu sempre quis aprender, até hoje assim, quando eu tenho decisões que eu não sei como tomar, eu ligo para os pastores para perguntar, mas com mais experiência. E eu estava ouvindo um pastor aconselhar um amigo meu, eu prestando atenção, e a esposa dele o traiu e foi embora de casa, né? E ela pediu o divórcio, ele não queria dar, mas aí chega uma hora que ele tem que dar, não tem jeito, né? Mesmo ele não querendo, o divórcio vai acontecer. E ela estava exigindo uma parte do carro, né? Porque ela estava falando que ela tinha direito também, só que ela nunca trabalhou, ele que pagou o carro, enfim. Mas na hora de dividir tem que dar metade. Aí aquele pastor sabiamente falou assim para ele: dá o carro inteiro para ela. Não é isso que ela quer? Dá para ela. Mostra para ela a misericórdia no seu coração. Fala que você não precisa de bem nenhum, você queria estar com ela. E ele obedeceu o pastor, ele fez isso e lhe fez muito bem. Amado, carro a gente compra outro, Deus manda, um irmão abençoa, a gente anda de ônibus, pega Uber, faz alguma coisa. Agora, para que eu vou ficar me brigando, me gladiando, fica 5 anos no advogado, por causa de metade de um carro? Pega. Põe na justiça aquilo que nós podemos decidir aqui. É isso que o apóstolo Paulo fala. Vocês estão levando em litígio as coisas que vocês podem resolver na igreja mesmo, envergonhando o nome do Senhor. Sou contra o divórcio. Só se tem um exemplo. Ela foi embora. Agora, nós precisamos começar a pensar o que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Será que você tem mais do que você precisa? Você tem ajudado o irmão? Ou você tem guardado as coisas como se o mundo fosse acabar amanhã e você precisasse de tudo aquilo hoje, né? Mais um ensinamento que tem sobre isso. Salmo 119, eu gosto muito desse versículo. Salmo 119, versículo 36. O Salmo 119, ele não tem autoria, é o maior capítulo da Bíblia. Ele não tem autoria. E o salmista que o escreveu, e na verdade alguns teólogos acham que foi mais de um homem que escreveu, porque é muito ensinamento ali, ele sempre vai colocar alguma coisa em paralelo com a palavra de Deus. E nesse caso ele fala: inclina o meu coração para os teus e não para a ganância. Inclina o meu coração para a tua palavra, Senhor, e não para a ganância desse mundo. E você vai ver ele o tempo todo falando isso no Salmo 119. Eu quero a tua palavra, eu quero viver pela tua palavra, eu quero seguir a tua lei, os teus mandamentos.
E a gente fica brigando por coisas materiais, se unhando, envergonhando o nome do Senhor, fazendo com que as coisas desse mundo sejam mais importantes do que o nosso Senhor em nossas vidas. Inclina o meu coração, o meu entendimento, aquilo que eu gosto, os meus desejos, inclina para os teus estatutos, Senhor. Me faz gostar da tua palavra. Tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia, que fazem tudo durante a semana, menos ler a palavra do Senhor. E fala que é crente, que anda com Deus, amados. Se eu não gosto da palavra de Deus, como é que eu vou gostar de Jesus? Se Jesus é o verbo e a palavra. Eu não estou falando que a gente não fica cansado, que é fácil. Todo mundo aqui trabalha, ou já trabalhou, tem as suas dificuldades, seus problemas. Agora eu não posso deixar de amar aquilo que é o mais precioso para mim. Se você pegar um jovem de hoje em dia, a realidade dos nossos jovens, quanto tempo você passa ver o jovem com o celular na mão? Se ele tivesse metade desse tempo com a Bíblia na mão lendo, o que acrescentaria mais na vida dele? E aí só vai enxergar isso quando acontecer uma desgraça, uma tragédia. E aí vê que as coisas desse mundo não valem nada, só o Senhor é que vale. Ao começar em nós, a ganância ela não pode tomar o nosso coração, é pecado. A avareza é pecado. Guardar mais do que precisa. Uma coisa é você ser prudente, que o próprio Senhor ensina também em parábolas. Outra coisa é você ser ganancioso e avarento. Cuidado, a linha para isso é tênue. O caminho para você ser um ou ser outro é curto. Você pode cair para um lado ou para o outro, se você não tomar cuidado. Ore a Deus, fale com Deus. Isso são coisas particulares, irmãos. A gente fala aqui de algo grande, de algo maior. Cada um de nós tem que encaixar na nossa vida e ver o que precisa ser mudado. E ver o que precisa transformar. E ver o que eu preciso mais abrir o meu coração. De repente economizar mais, eu tenho gastado com muita bobeira, eu não sei. Não estou falando só de dízimo e oferta não, isso daí é do coração dos irmãos. Como eu estava dizendo aqui no momento de dízimo e oferta. Ora, se você dá ou não dá, é problema seu. Eu não vou ligar para você e perguntar porque você não está dando dízimo. É responsabilidade sua com Deus, amado. Vai responder para Ele, depois você vai responder, e eu também. Agora outras coisas também, sabe? Aproveitar. Minha esposa às vezes me ensina muito isso. Eu já falei para os irmãos que eu sou formado em administração e às vezes eu sou um pouco calculista demais. E a gente tem uma vida apertada, como todo mundo, e às vezes eu seguro aqui, seguro ali, recebi aqui, a conta ali. E ela me falou um dia, falou, amor, a gente precisa às vezes aproveitar um pouquinho melhor o tempo. A gente guarda, a gente segura muito de um lado, pensando no outro, isso não é pecado, mas de repente a gente tem que aproveitar um pouquinho hoje, e o amanhã a gente sabe que Deus vai cuidar. Ela tem razão também nisso. Como eu gosto de dizer, nem tanto a mar, nem tanta terra. E eu realmente pensei, eu falei, é verdade, amor, você tem razão. Eu não vou ser imprudente, mas também eu não vou deixar de aproveitar a vida que Deus está nos dando por causa de dinheiro, por causa de dívida. Amados, boleto para vencer vai ter todo mês. São 12 meses no ano, 12 meses com o boleto vencendo, não tem jeito. Quem aqui não paga boleto? Todo mundo paga. E vai sempre estar lá. Então, você tendo equilíbrio e prudência, as coisas fluem melhor e a ganância não toma o nosso coração. Um dos maiores teólogos aí que nós tivemos, um grande homem de Deus, o nosso querido irmão Hayden Wilson Tozer, em uma das suas palavras ele disse assim: Jesus é o único que sabe o pior de você. Apesar disso, Ele é o que mais te ama. Que palavra, hein? Sabe aquilo que você conhece de pior do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos? Pois é, Deus sabe disso e sabe mais ainda, de coisas que você não sabe. Mesmo assim, Ele é o que mais ama o seu marido, Ele é o que mais ama a sua esposa, Ele é o que mais ama os seus filhos, Ele é o que mais ama você. Partindo desse princípio, a gente precisa amar mais as pessoas, né? E parar de olhar para os problemas delas. Agora, o que a gente pode aprender com esse homem, com esse rico e insensato? O que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar com o conteúdo grosso dessa parábola?
A ganância e a avareza nos levam a ficar presos nos bens materiais e a valorizar mais os deleites desse mundo. E aí quando eu vejo, eu estou mais preso às coisas desse mundo do que ao próprio Senhor. Olha o que está escrito lá, Lucas 12:19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens e para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Perceba que ele não está falando nem com alguém, ele está falando para ele mesmo. Olha a arrogância, olha a ganância. Eu vou dizer para minha alma, sabe? Chega, aqui já tem demais, vamos descansar agora. Uma coisa que Deus não gosta é de preguiçoso. Pessoas que não querem pôr a mão no arado. Interessante que nos 3 anos de ministério de Jesus, ele não parou 1 minuto para descansar. Interessante isso, né? Claro que eu tenho que ter meu dia de folga, meu dia de descanso, eu não estou falando disso, mano. Estou falando do nosso ministério, o nosso trabalho, a nossa vida. A gente delega para os outros. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade, e Deus está trabalhando muito no meu coração, é a questão da... Isso é uma coisa um pouco do brasileiro, sabe? É a questão da pessoa não ter palavra, sabe? Marcou uma coisa contigo, finge que não marcou nada, nem te avisa. Não aparece, não vem. Se responsabiliza por uma coisa na igreja, deixa pra lá, outro faz. Isso deixa meu coração tão triste, irmãos. Poxa, se eu falar alguma coisa que eu vou fazer, irmão, se eu não fizer e não avisar, porque aconteceu alguma coisa muito grave. Eu vou ligar, eu vou falar, se eu não puder, mas eu vou estar aqui. Ou eu vou estar lá, ou eu vou estar onde eu me comprometi a estar. Eu posso falhar? Claro que sim. Agora tem pessoas que vivem dessa forma. Não tem a palavra, fala uma palavra aqui, não empenha no banco seguinte ali. Não dá para confiar em nada. Deus não gosta de preguiçosos, Deus não gosta de pessoas que não têm palavra. Qual é o grande problema desse rico? A pergunta, ele fala: direi à minha alma. O coração dele estava cheio das delícias desse mundo. Ele está falando para a alma dele: que gostoso, eu vou ficar tomando suco de limão sentado, chega de trabalho, agora eu vou só curtir as minhas riquezas. Não é descansar, ele não estava falando disso. Ele não estava falando de tirar umas férias, que é bom. Ele estava falando em preguiça, desleixo. Deus não quer isso. Porque senão Deus não tinha criado 2 pernas e 2 braços para você. Se fosse para você não fazer nada, para que serviria o braço? As pernas, os olhos? Fica parado, ficava um toco parado lá. Não é assim que Deus quer. Não, e muito menos falar isso no seu coração, desejar isso. Falar: que bom, tem alguns irmãos que são aposentados aqui, que bênção. Agora que eu sou aposentado, eu vou trabalhar mais para Deus. Eu vou usar o meu tempo para evangelizar, para ajudar meu irmão, para quando o irmão estiver precisando de um reboco na casa dele, eu vou lá fazer a massa. Para quando o irmão precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição. Para quando o pastor te chamar numa campanha, eu estiver junto. Não é para tu cruzar os braços e ficar assistindo Faustão no domingo, irmãos. É para fazer para Deus, é para empenhar mais a nossa vontade, o nosso coração nas mãos do Senhor. Nós nunca podemos esquecer que Deus conhece o nosso coração, que Deus ele conhece a nossa alma, e se for uma alma preguiçosa e desleixada, Ele também sabe. Não adianta tentar enganar a Ele. Eu já disse isso para vocês podem enganar o pastor, podem enganar seu cônjuge, pode enganar seu filho, pode enganar o seu patrão, pode enganar o irmão da igreja, mas a Jesus ninguém engana. Não adianta. Ele conhece a nossa vida, Ele sabe o que nós vamos fazer ainda. Eu nem sei o que eu vou fazer amanhã, Ele já sabe. Cuidado, queridos. Não podemos amar as coisas desse mundo mais do que o nosso Deus. Não podemos nos prender às coisas que esse mundo oferece mais do que ao Senhor. João capítulo 2,
Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Olha que texto maravilhoso, hein? Preste atenção. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está? Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Quando ele traz esses 3 exemplos, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ele está resumindo tudo aquilo que abrange materialmente a nossa vida. A cobiça da carne, aquilo que a nossa carne deseja. A cobiça dos olhos, aquilo que nós olhamos e invejamos e queremos. A ostentação dos bens, aquilo que nós temos e queremos mais e queremos mais. Isso não provém de Deus, isso é do mundo. Aliás, o apóstolo João, ele faz essa ênfase falando isso nesse texto, justamente porque ele está combatendo algo chamado gnosticismo, que estava muito forte naquela época e também é muito hoje. É o que a maioria das religiões pregam, graças a Deus a nossa não. O Evangelho de Jesus não. E essa função que fala que o corpo, aquilo que eu faço com o meu corpo, os meus desejos, as minhas atitudes, que eu vou chamar de gnosticismo, não interfere no meu lado espiritual. Então, quando eu for no meu culto, quando eu for pegar o meu passe, quando eu for lá receber o meu negócio, lá no terreiro, várias religiões adotam isso, os muçulmanos também. Quando eu fizer lá minhas 5 orações no dia, quando eu ler o meu Corão, quando eu fizer tudo isso, então o meu corpo é limpo automaticamente e eu posso fazer tudo de novo, da libertinagem, da lascívia e de tudo que eu gosto de fazer. Por isso que as pessoas não querem saber do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus vai falar, nananina não. O que eu faço com o meu corpo tem valor sim, e eu vou responder por isso. O apóstolo João está falando, não adianta vocês que desejarem com os olhos, ou com o corpo, ou terem muitos bens, porque vocês vão responder para Deus por isso também. Não adianta ir no culto de domingo, levantar a mão, gritar, ai Jesus, que maravilha, eu amo Jesus, para a direita, para a esquerda, e chega segunda-feira, não mudou nada. Continua as mesmas pessoas de sempre, porque o dia do Senhor é domingo, já falei sobre isso, não vou repetir. Não é domingo, o dia do Senhor é todo dia. Cuidado, irmãos. Cuidado com essa riqueza passageira. Ai, que gostoso foi esse culto. Ai, que eu me senti tão bem. Chega na segunda-feira, não mudou nada, não tem transformação, não tem mudança de vida, não tem nova criatura, nada. Continua do mesmo jeito. Continua gostando das mesmas coisas. Continua amando mais o dinheiro, amando mais as coisas do que Jesus. Não há transformação. E sem transformação, não há como estarmos com Deus. O apóstolo João, ele vai combater isso na sua primeira carta. Ele vai escrever o tempo todo, cuidado. Cuidado, não amem ao mundo mais do que ao Senhor. A ganância é comparada à idolatria. Olha que texto fantástico. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Tem pessoas que acham que idolatria é só para os católicos, né? Vamos lá. Colossenses 3, 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância. O que esse rico insensato era? Ganancioso. E a ganância que é a idolatria, irmãos. Idolatria não é só aquele que se prostra diante de uma imagem e fica lá levando seus pedidos, suas orações. Não é só isso, isso também, mas não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que eu me dedico mais do que a Deus na minha vida. Eu falei na semana passada e eu vou repetir, aquilo no qual eu dedico mais tempo e mais prazer é aquilo no qual eu vou dar mais valor. Não tem jeito.
Se eu dedico mais tempo para Jesus é porque eu amo Jesus. Se eu não dedico tempo para Jesus, eu não amo Ele. Não há uma fórmula espiritual nisso. O espiritual é a minha ligação com Ele, e não são os meus desejos e as minhas vontades. Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não vou na igreja, se eu não cuido do meu irmão, amo meu irmão, se eu não cuido de mim e eu não busco Jesus, não tem como eu gostar de ir para a igreja e ter Jesus na minha vida. Eu nunca vou gostar. A igreja vai ser sempre chata. Os irmãos são chatos, o pastor é chato, todo mundo é chato. O irmão da portaria é chato, a barata que passa ali fora é chata, os mosquitos são chatos, o ar-condicionado não presta, o ventilador é muito barulhento. Nada vai ser bom na igreja. Agora, quando eu venho na igreja, porque eu amo Jesus, irmãos, pode estar sem ar-condicionado, o ventilador está quebrado, o irmão aqui está falando atrás e não está prestando atenção, o pastor não sabe falar direito igual eu, qualquer coisa, mas eu estou feliz porque eu amo a Jesus e eu estou no lugar onde eu deveria estar. Não são as coisas em volta que vão interferir. Ai, pastor, eu quero mudar de igreja. Por quê? Ah, porque eu não me sinto bem aqui, meu irmão. Então muda. Agora você vai mudar de igreja, você vai achar maravilhoso no começo. Daqui a pouco você vai começar a perceber, e aqueles que já passaram por outras igrejas sabem o que eu estou falando, que em toda igreja tem um irmão que fala muito, tem um pastor chato, toda igreja tem um diácono que fala mais do que devia, toda igreja tem. Toda igreja tem aquela pessoa que fica apontando o dedo dos outros, tem o fofoqueiro, tem, irmãos. Nós somos um grande hospital. E os hospitais são todos iguais. O que tem no hospital? Enfermeiro, médico, cama, sala de UTI, é tudo igual. Igreja também. Umas são maiores, outras menores, mas é tudo hospital. Só mude de igreja, deixa eu te dar uma dica, é o que eu falo quando alguém me procura. Só muda de igreja quando Jesus falar para você mudar. Se Jesus não falar, não muda. Eu falo isso para todo mundo. Não muda. Agora, se Deus falar, pode mudar, porque Ele quer te usar em outro lugar, isso é outra coisa. Cuidado com a idolatria que a gente não percebe. Cuidado com a idolatria que a gente acha, não tem problema, né? Isso aqui, imagina, isso aqui não tem problema, né? Eu estou virando religioso demais. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Sabe o que a gente está perdendo nas nossas igrejas? Aquelas mulheres de oração, sabe? Aqueles homens que trabalham sem medida para Deus, aqueles pastores que brigam pelas doutrinas, pelo amor da palavra, não negociam por causa de coisas que estão acontecendo no mundo. A música pode mudar um pouco, mais moderna, mais... sempre tomando cuidado com a letra, né? Claro. Aliás, está dando na televisão aí um cantor lá, toda hora ele aparece cantando, não vou falar o nome dele, mas ele está aparecendo, uma música falando de vingança. Agora vocês vão ver, você falou que eu não ia e agora eu vou. Ah, gente, cuidado, irmãos, com essas letras. Falei para minha esposa hoje ainda, eu estava almoçando e estava dando lá o cara cantando. E dançando e falando, você falou que eu não ia, olha aqui Tipo assim, esfregando na cara de quem falou. Quantas pessoas já falaram pra mim que eu não ia conseguir, que eu não ia poder? Eu sei que fui com vocês também. Todo mundo já passou por isso. Agora, sabe qual é a minha maior vingança para essas pessoas? É orar para que elas se convertam. E não esfregar nada na cara delas. Recentemente eu tive uma oportunidade de ouro. Eu passei por uma grande injustiça e eu tinha provas na mão. Na mão. Sabe o que eu fiz? Fiquei quieto. Não me defendi, não fui atrás. Deixa rolar. Mano, não vai ser da minha mão que vai sair vingança. Da minha mão, não. Sabe por quê? Porque Deus fala, eu sou a vingança. Ele é o justo juiz, Ele é o meu advogado. Eu tenho aqui, irmãos, prova de pessoas que mentiram de cara lavada, que programaram tudo do começo ao fim, e está acontecendo. Eu tenho prova. E eu enfrentei sozinho, e eu falei tudo que eu tinha que falar na cara, mas eu não usei isso na frente da igreja. Não tem que partir de mim isso.
Não sou eu que vou buscar vingança. Estou feliz com os irmãos, estou feliz com o que Deus tem me dado. Eu quero saber de fazer a vontade do meu Deus, irmãos. Eu não quero saber de ficar remoendo nada, de ficar querendo mostrar para alguém que eu estou certo. Não me importa, pode pensar o que quiser de mim. Venha falar comigo, é o que a Bíblia diz. É o que eu falei para vocês no primeiro culto. Quando o irmão tiver alguma coisa para falar comigo, venha falar comigo. Me procure. A Bíblia diz isso, Mateus capítulo 18. Quando você tiver um problema com o seu irmão, você vai e procure ele primeiro. Ponto. Ah, o pastor. Ah, a família dele. Ah, a esposa. Veio falar comigo, não. Aliás, não quero nem saber, não me venha fofocar. Pastor, fiquei sabendo que falaram do Senhor. Irmão, não precisa nem me falar. Essa pessoa já veio falar comigo? Não quero saber. A gente já tem tanto problema, irmão, ainda vou ficar remoendo isso. A pessoa veio falar comigo, a gente resolve. Nada mais do que a verdade, nada além do que a verdade, a Bíblia diz isso. Aliás, o próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há como resolver alguma coisa sem a verdade. Cuidado com a idolatria. Cuidado. Colossenses 3,17, mesmo texto que eu usei semana passada, na outra parábola. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e Pai, tudo para Deus. Seja em palavra, em ação, entrega nas mãos dele, deixa Jesus agir, deixa Jesus cuidar. Sabe por quê? Porque existe uma riqueza que ela, além de ela ser passageira, como a idolatria, e a ganância gera idolatria, e Deus não negocia o lugar dele no nosso coração, e eu sei que você sabe disso, mas existe uma riqueza que é eterna. E é por essa que nós temos que lutar. Eu vejo pessoas lutando porque falaram mal dela, porque o irmão falou que não presta. Pastor, eu não admito isso. Irmão, vai lutar pela tua salvação. Vai lutar pela tua família. Vai dobrar os teus joelhos. Está cheio de problema em casa e está se preocupando com o irmão da lá. Eu olho para o meu filho assim, eu gosto de orar para o meu filho quando ele está dormindo. Gosto de orar por ele quando ele está dormindo. Porque ele ainda é pequeno, eu chamo ele para orar e não entende nada, né? Mas tem vezes que na hora de comer ele ora bonitinho, tem vezes que ele não quer orar. Aí eu oro por ele, né? Quando ele crescer é outra coisa, mas ele ainda não entende. Então quando ele está dormindo, eu vou lá, eu gosto de me ajoelhar e ficar bem no cangote dele. E eu oro. Se eu não lutar pela minha família, quem é que vai lutar? Se eu não orar pelo meu filho, quem é que vai orar? Você tem orado pela sua família? Ah, os meus filhos não gostam de orar. Então ora por eles quando eles estiverem dormindo. Acorda com o teu marido de noite. Vai lá no quarto. Ah, se eu abrir a porta eles vão acordar. Então dobra o joelho na porta do quarto. Toda noite, 15 minutos. Ora pelos teus filhos. Ora pela tua mãe que nos converteu, pelo teu pai. Você entendeu, irmãos? Faça a sua parte. Quando você está ali de joelho dobrado, quando você está ali, você está guerreando. É a mesma coisa que quando um soldado vai com o exército, está com uma metralhadora na mão, ele está pronto para a batalha. Você está ali guerreando, de joelho. Aí, gasta tempo com tudo, menos com a família. Existem riquezas que são eternas. Lucas 12. Do 20 ao 21, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para os que será, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Precisamos aprender a buscar as riquezas para Deus. Louco para Deus ou para o mundo? Sabe que nós temos que fazer uma escolha quando nós estamos com Deus? Ou eu vou me tornar louco para Deus e vou virar as costas para Ele, ou eu vou me tornar louco para o mundo. Não há outra opção. Não tem como ser os dois. Ou as pessoas do mundo vão olhar para mim e falar, esse cara é maluco, porque ele ama tanto Jesus que ele faz tudo por Jesus. É esse que é bom. Ou então eu vou olhar para aqui para a igreja, para as coisas do Senhor, e vou falar, isso não serve para mim, isso é loucura, deixa eu aproveitar o mundo. Ou é um caminho ou é outro. Ou é louco para o mundo, ou é louco para Jesus.
Não tem como ficar em cima do muro, mais ou menos. O crente café com leite, o crente agente secreto, o crente que só fala, que não cumpre, que delega para os outros. Loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículos... Está no próximo slide, perdão. 18 e 19. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Às vezes a gente esquece de alguns textos importantes, né? Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Loucura é poder de Deus na cruz. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Sabe aquela pessoa que se diz que sabe tudo? Tem uns filósofos famosos aqui no Brasil que eles acham que sabem tudo, né? Não vou falar o nome deles aqui, até porque eu estou gravando, né? Mas vocês sabem o que eu estou falando. Tem um careca, tem outro que é mais gordinho. São os que gostam de falar bobeira do evangelho, né? São inteligentíssimos. Teve um deles outro dia que falou num programa que o Caetano Veloso no Brasil era mais importante que Jesus. Pois é. São sábios. Essas pessoas para Deus, elas são loucas, malucas. Não sabem o que estão falando. Ou acham que sabem. Nunca provaram de Deus e nunca vão provar. Não tem um coração que Deus se agrada. Deus também não quer saber deles. São pessoas arrogantes, são pessoas que não preservam os valores que Deus preserva. Tudo bem, viva da forma que você quiser, mas lá no final não me procure, porque não vão me achar. Amados, eu prefiro que o mundo me ache maluco. Quantas vezes eu já ouvi isso? Kleber, você vai ser pastor? Você vai viver igual esses daí? Não vou viver igual esses daí. Mas eu vou ser pastor. Porque Deus que está me chamando. Não, mas você tem uma carreira. Você tem... Tudo bem, mas... Agora minha carreira é Cristo. Isso é loucura, irmãos. Isso é loucura. Tem amigos meus da faculdade que estão riquíssimos hoje. Eu fiz uma faculdade... A Exanc de Santos, na época que eu fiz, era a melhor faculdade de administração de Santos. Hoje eu não sei como é que tá. Só tinha elite na minha classe só, eu era o único pobre. E os caras hoje estão voando, ganhando dinheiro lá. Na época eu dava valor para isso, hoje eu sei de onde Deus me tirou, eu sei por que eu estou aqui. Aí Deus me deu a oportunidade de escrever livro, de abençoar vidas, de pregar, de mandar essa mensagem lá no Facebook. E pessoas, às vezes, até de outro país mandam mensagem. Outro dia eu recebi uma mensagem de um país da África que fala nossa língua. Deu um branco agora. Moçambique, tem mais um. Angola. Obrigado. Angola. A igreja dele é a igreja... Esse inglês é a Assembleia de Deus Pentecostal de Angola. Nem Batista é. Mandou uma mensagem para mim, um português meio enrolado, né? Escrito deles, é diferente do nosso. Agradecendo pela mensagem que ele ouviu. Eu falei, olha que bênção, né? Chegar lá. Nem sei como chegou lá, mas chegou. Até porque lá a internet deles é toda bloqueada, tudo não é igual a nossa, né? Você digita no Google, qualquer coisa aparece, lá não é assim. É igual na China, é tudo limitado, né? Então é loucura para o mundo. É loucura, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 e 19. A riqueza do Senhor, ela é eterna. E aí Jesus fala para ele: pedirão a tua alma. É interessante isso, né? Jesus poderia falar: já que você está querendo guardar muitos bens, então eu vou fazer com que peça os seus bens, você vai perder tudo. Mas ele não fala isso. Ele fala assim: pedirão a tua alma. Por quê? Porque o rico falou: eu direi para a minha alma. Então eu vou pedir a tua alma. Se é isso que você valoriza, então é isso que eu vou pedir. Duro, né, irmãos? Não é do jeito que a gente quer as coisas, não.
Olha lá, Lucas 12, 19. E ele tinha falado: então direi à minha alma, tens bens em depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe, regala-te, fica lá, né? Estende a tua cadeira, pega o teu suquinho de laranja, com aquela laranjinha em cima, sabe? Fica lá, pois é. Salmo 63, olha a diferença daquele que não tem Deus, Lucas 12, 19. Esse não tem Deus, esse rico insensato. Olha a diferença para quem tem Deus, Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, aleluia. Eu te busco incessantemente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Olha a diferença, meu irmão. Enquanto o outro falava para a alma se encher de dinheiro, de bens materiais, de McDonald's, de televisão de ultra polegadas, e eu estava vendo uma televisão agora que tem de 80 polegadas, não entra nem na minha sala, aquela televisão, maior do que eu. Por que eu vou querer uma televisão de 80 polegadas? Se a pessoa tem dificuldade visual, talvez, né? Seria a desculpa. A pessoa não enxerga bem. Que isso, irmãos? 10, 15 mil e não sei para que, gente. Com uma televisão de 24 polegadas você já vê tudo, lá tá tudo bem. Ou um pouquinho maior, né, para você, sabe, para você assistir suas pregações, para você aproveitar. Ver coisa boa também, né? Só para ver porcaria, melhor não ter nada. Mas olha a diferença do crente e aquele que não é. A minha alma é tua, Senhor. Até se eu estiver num vale seco, estiver com sede, a minha alma ela está sedenta. Ela suga da onde vem coisa tua. Sabe quando você pega um pano seco e coloca numa poça d'água e aquele pano suga a água? Esponja, né? Faz isso também. A nossa alma é assim com Deus. Eu venho na igreja de manhã, me abasteço, minha esponja enche. Aí eu chego em casa, almoço com a minha família, falo as coisas de Deus, minha esponja enche. Aí eu ligo numa pregação, minha esponja enche. Eu venho no domingo à noite para a igreja, minha esponja enche. Segunda-feira eu vou no trabalho, evangelizo, minha esponja enche. Eu vou segunda-feira à noite, oro pelo meu filho, minha esposa. É assim, amado. É o tempo todo. É o tempo todo querendo mais, não sacia. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. A gente ouve falar desses grandes homens de Deus, John Wesley, Jonathan Edwards, grandes homens que foram referências para nós, Charles Spurgeon, pessoas que foram grandes homens de Deus. A gente acha que a vida deles foi, vamos para a igreja no ar-condicionado, ai que gostoso. Eram homens de oração, orava 3 horas por dia, 4 horas, de joelho ali. Tem pessoas que oram 5 minutos e já estão reclamando, ai meu joelho, ai minhas costas, ai. Quanto mais eu buscar, mais eu vou ter. Eu já lutei boxe, meu pai é professor de boxe, e eu já treinei, eu nunca lutei, né? Só treinei. E tem uma frase que o lutador fala quando ele vai lutar, é o seguinte: treino difícil, luta fácil. Treino fácil, luta difícil. Se o treino for pujante, bem feito, você vai suar, vai machucar, chega na luta, moleza, ganha fácil. Agora, se o treino for preguiçoso, relaxado, vai apanhar na luta, vai sofrer. Nossa vida com Deus é a mesma coisa. Quero chegar lá no céu? Treina, busca Deus, lê a palavra, se dedica ao Senhor, não importa o que os outros falem, faça o seu melhor para Deus, porque a riqueza que nós temos é eterna. O nosso Senhor Jesus é eterno em nossas vidas. Já estou terminando. Ser rico para com Deus, servir pela eternidade. Olha lá a primeira epístola de João de novo, capítulo 2, versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, olha, irmãos, coisa linda. Percebe? Tudo na primeira epístola de João, combatendo o gnosticismo, combatendo, deixa eu levar minha vida. Não.
tudo isso daqui vai passar, tudo. Não vai ficar nada. Não vai ficar presidente, partido político, não vai ficar esquerda, direita, centro, alto, baixo, diagonal. Pessoas brigando, né, se gladiando. Outro dia eu vi pessoas brigando por causa de vereador, de prefeito. Irmãos, não faça isso. Você se compromete com o nome de uma pessoa que você sabe que não tem como confiar. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no outro homem, quanto mais confiar no político. Cuidado. Vote naquilo que Deus colocar no seu coração, faça a sua parte como cidadão e ponto. Não precisa brigar, vai se indispor com o irmão. Não vou mais naquele. Teve um irmão que fez isso lá quando a gente estava lá na primeira, conversando com o pastor Kels. Teve uma família inteira que saiu da igreja porque achou que a igreja era de direita. Nós estamos saindo daqui, pastor, falou para o pastor Kels, porque nós entendemos que a igreja de vocês é de direita e nós somos mais esquerda. Nunca falamos isso de púlpito. Jamais iria mexer nisso. Eu nunca também vi o pastor Kels falar isso. Não quero saber de partido político. Não me traga um político aqui para me apresentar. O máximo que eu vou fazer é orar por ele lá atrás. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Escute a palavra como todos os outros. Não venha aqui para receber. Não faça isso. Sabe? Tratando pessoas melhores do que outras. Cada um na sua. Eu também não vou lá na prefeitura com o pastor exigindo alguma coisa. Também não vou fazer isso. Busque a riqueza que vem de Deus, busque aquilo que é eterno, aquilo que esse mundo fala que sim, busque aquilo que Deus fala que sim. O rico insensato tinha o seu coração ligado ao mundo. O nosso coração precisa ser ligado e depender cada vez mais de... É isso que nós precisamos. Falei dele, né? Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Eu gosto muito dele, mas não é porque ele era gordinho igual eu, tá? É porque ele era um excelente pregador mesmo. E se você ler a história dele, você vai com certeza gostar. Ele, em uma das suas pregações, ele disse assim: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Quanto mais eu me encho de Deus, mais me esvazio das coisas dessa terra. É uma coisa natural em nós. Vamos repetir junto, que nós falamos no começo? 1, 2, 3. A nossa maior riqueza é ter Jesus como nosso Salvador. Entendeu agora? Nossa maior riqueza é ter Jesus como nosso Salvador. O rico insensato não entendeu isso. Uma pena. Mas espero que você tenha entendido, você também que está em casa tenha entendido, e que o Senhor Jesus fale no coração de todos nós, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Coloque o seu coração diante de Deus agora. Fica aí os pontos da lição. Cuidado com a ganância. Não se prenda às riquezas passageiras. Busque a riqueza eterna. Onde estão as nossas riquezas? Ore agora, fale com Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais essa noite, mais esse domingo abençoado que o Senhor nos dá. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Que privilégio nós temos de estar aqui. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa lapidar a nossa alma, Deus. Nos fazer rejeitar as riquezas desse mundo e nos fazer, Deus, querer mais e ansiar pelas riquezas que vêm de Ti, que são eternas. Nos ajuda, fala conosco. Tira tudo que não provém de Ti de nossas vidas. Aquelas coisas que estão mais arraigadas, mais presas, que nós amamos mais, que somos dependentes, são essas que temos que nos livrar e ficar dependentes e amar somente o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, mas nada do que nós temos é mais importante do que Tu, ó Deus. Fala conosco, abençoa o coração de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão ouvindo lá em casa, Deus, no seu lar agora, recebendo essa palavra. Não sei em que tempo, mas o Senhor sabe. Alcança, Pai. Nós queremos, Deus, ter mais de Ti, mas nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Nos ajuda a entender mais isso, nos ajuda a viver mais isso. E que o nosso tempo, o nosso discernimento, os nossos pensamentos sejam todos voltados para Ti.
Abençoa aqueles meus irmãos que estão doentes, acamados. Cuida, Senhor. Temos alguns irmãos que tiveram doentes, estão internados, outros que estão em casa, acamados. Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus de poder, de milagre, Deus de cura. Aquele que está nos assistindo agora, que está passando uma dificuldade, Tu és o Deus que pode todas as coisas. É essa riqueza que nós cremos, que Tu podes ir aonde nós não vamos, que o Senhor pode reverter a palavra do médico, que o Senhor pode transcrever um exame. Tu és o Deus do impossível. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, nos ajuda a ter uma fé que Te agrade, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Abençoa os meus irmãos, abre porta de emprego, cuida dos prefeitos que vão ser eleitos agora, nesse dia, nossa cidade de São Vicente, Praia Grande, em nome de Jesus, Pai, abençoa tantos que já foram eleitos, quanto os prefeitos que vão ser eleitos hoje. Deus amado, que eles tenham temor ao Senhor, esse em primeiro lugar, que eles cuidem do povo como se fosse da família deles, Pai, mas que o Teu povo também saiba que o Senhor está voltando, e que se tudo piorar é porque o Senhor tem cuidado, e o Senhor jamais vai nos desamparar, o Senhor jamais vai deixar de estar conosco. Deus, louvado seja o Teu nome por isso. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, meus amados. Vamos cantar mais uma vez?